Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do cálculo diferencial integral, onde vamos falar aqui a sequência nessa aula número 6 sobre as derivadas. Na aula anterior, nós falamos sobre a derivada e a sua relação com o limite, como é possível resolver uma derivada por meio do limite. Depois vimos a regra prática lá, chamada regra do tombo, quando o expoente baixa, subtrai uma unidade do expoente, baixa multiplicando, né? E também vimos, na verdade, agora na continuação, vamos ver, né, outros detalhamentos de como operar com derivadas quando elas estão sendo somadas, subtraídas, outros detalhes especiais que podem ajudar, na resolução de problemas aí das derivadas. Então, todos estão convidados para ver essa sequência, aula número 6. Se você não viu também as anteriores, 1, 2, 3, 4 e 5, veja depois com atenção e também acompanhe a playlist que tem outros vídeos adicionais falando sobre cálculo diferencial integral e temas correlatos. Vamos lá? Aqui, ó, a nossa aula número 6. Eu trago a sequência, então, para vocês aqui. O tema é derivada, né? Então, como eu havia dito, na aula anterior nós estudamos, né, a relação da derivada com limite, como que é possível resolver de uma maneira estruturada com limite. Depois vimos a regra prática para esse modelo, por exemplo, né, x ao cubo, quando você deriva dá 3x ao quadrado, porque você tomba, né, o expoente aqui, ele vem multiplicando, não tem nada na frente, é 1, fica 3 vezes 1, 3, e tira 1 do expoente, então 3 caiu para 2. A regra, de uma forma geral, é quando x elevado a n, você vai derivar, ó, tomba o n multiplicando e tira 1 do expoente, né? A gente chama de regra do tombo popularmente, né? De uma maneira prática. É lógico que da maneira formal, usando o limite, nós já vimos, mas vocês precisam da regra prática para resolver vários problemas, que essa daqui é muito importante. Vamos então hoje ver outros detalhamentos das regras de derivação que poderão ajudar, né? Então, vamos ver as regras de derivação para algumas funções elementares. Então temos aqui, agora, deixa eu só colocar o lápis aqui. Então, nós temos, se você tiver um valor fixo, né, multiplicando, você pode derivar e depois fazer a multiplicação por esse determinado valor. E você tiver a soma ou a subtração entre derivadas, né, você pode fazer cada uma delas derivada separadamente, né? Vamos ver como que a gente faz isso, então, com exemplos práticos. Então, aqui o exemplo dessa primeira derivada, ó, 2x à quinta mais 4x ao quadrado mais 8. Então, como que a gente vai resolver? Então, lembra da regra do tombo, né? O 5 vai descer multiplicando, vai ficar 5 vezes 2 aqui tem que dar 10. E aí tira um do expoente, então vai ficar aí para 4. O 2 vai vir aqui multiplicando, vai ficar 2 vezes 4, 8. Vai tirar um do expoente, vai cair para x. Aqui, como não tem nada, né? A derivada sempre do número sozinho, já comentei também na aula anterior, dá sempre zero, o número some, tá? Então, vamos ver como que vai ficar, ó. Então, aqui nós temos a solução, né? Ó. Primeiro o que a gente acabou de falar das propriedades, né? O número fixo você pode deixar à parte e só deriva ali, né? O x à quinta, deixa o número fixo à parte, deriva o x ao quadrado e deriva o número sozinho. Aí quando você deriva cada um deles separadamente, né? Ó, o 5 tombou, né? Ficou 5 na frente, subtraiu um do expoente, deu 4. Aqui o 2 tombou, né? O 2 ficou na frente, tirou um do expoente, caiu para 1. A derivada do 8 vai dar 0, que está aqui. E aí, quando você coloca esses números à parte, ou número fixo, você multiplica por último, né? E aí fica bem prático, ó. Depois que você pegou aqui o x à quinta e derivou, deu 5x à quarta, o 2 a gente deixou antes, que como número fixo para ser multiplicado, 5 vezes 2, 10. Mesma coisa que o 4, derivou o x ao quadrado, deu 2x elevado a 1, que é 2x, né? 2x, quando você multiplica pelo 4, que ficou fixo na frente, então deu 8x, que é o que a gente estava vendo na propriedade anterior, deixa o número fixo à parte para multiplicar depois. Então, aqui nós chegamos ao nosso resultado, foi esse aqui, 10x à quarta mais 8x, né? Porque a gente aplicou a regra do tombo e a gente deixou os números fixos para multiplicar depois a parte, fica mais prático, né? Como nós fizemos aqui abaixo, ó, eles ficaram à parte, né? O 2 e o 4.
Derivamos o x à quinta e o x ao quadrado. Está vendo aqui a derivada deles? O 5 desceu, tirou 1 do expoente, o 2 desceu, tirou 1 do expoente. A derivada do 8 deu zero. Esses números fixos que ficaram à parte aqui, no final a gente multiplicou. 5 vezes 2, 10. E 4 vezes 2, 8. Então, nós acabamos esse exemplo. Querem ver mais um exemplo? Então, vamos lá. Aqui é só os comentários adicionais, né, do que a gente acabou de fazer, só para reforçar. Vai ficar registrado aqui para vocês, né, para ficar bem claro. Tudo que foi feito, né, a derivada aqui, o número fixo ficou à parte. Chegamos nesse valor 10x à quarta mais 8x. A derivada do número sozinho deu zero aqui. Então, o que eu acabei de comentar, a chamada regra do tombo, né? A gente usou, nós vimos ela na aula anterior, nós estudamos, né? Essa regra, de uma forma geral, está aqui registrada, né? Tomba o expoente, tira um do expoente, deixa os números fixos à parte, multiplica depois, fica bastante prático. E ela é utilizada para as funções potências, e são muitas as funções potências que vão aparecer, sendo somadas, subtraídas, por isso que fazer separadamente, como está organizado aqui, vai ficar bem estruturado e facilitado. Então, aqui outro exemplo que eu vou deixar aqui registrado, vocês vão tentar resolver. Eu vou trazer na aula número 7 a resposta. Ó. X ao cubo, 3 sobre x ao quadrado mais 6x, quanto que dá? O diferencial aqui é que apareceu uma fração, né? Como que você vai lidar com esse 3 sobre x ao quadrado? Vou responder na aula número 7, não percam. E aqui também outro detalhamento importante, e a raiz? Como que faz, né? Como que fica prático usar a mesma regra da função potência, fazendo qual ajuste, né? Então, eu vou deixar para vocês tentarem e eu trago a resposta na aula número 7. Então, eu aguardo todos vocês na próxima aula para resolvermos juntos esses dois exemplos, o exemplo 2 e o exemplo 3. Enquanto isso, vocês vão pensando. Forte abraço a todos e até a próxima.